Olá, meu nome é Rafael César e hoje nós vamos mais uma vez de resenha. E o livro que eu trago para vocês hoje é a fantástica obra de George Orwell, A Revolução dos Bichos. Na verdade, isso é um pseudônimo. O nome do autor é Eric Blair. Esta fantástica obra foi publicada no ano de 1945. A história se passa numa fazenda onde os animais, no comunismo, seriam os proletários, os peões, a classe operária. E os seres humanos seriam os burgueses, os capitalistas. No Brasil, coxinhas. Um livro de muita relevância para os dias atuais, onde se fala de política em todos os lugares, dias em que de profissionais numa mesa de cirurgia até peões na hora do almoço de uma fábrica sabem a escalação dos 11 ministros do STF, mas não sabem a escalação dos jogadores da seleção brasileira de futebol. Mas antes de começar, vou pedir para você um favor. Pare um pouquinho, vá lá no canal, inscreva-se, curta, compartilha para que o YouTube possa recomendar este livro para mais e mais pessoas e possamos melhorar e investir a cada dia mais neste canal. Voltando, é importante antes de entrar propriamente no livro, você saber o contexto histórico no qual ele foi escrito. O livro é uma crítica ferrenha ao socialismo, mesmo o autor sendo um socialista. A diferença é que George Orwell, ele criticava o socialismo de Stalin, pois ele seguia os pensamentos de Leão Trotsky. Lenin morre no ano de 1924 e então há uma disputa entre Stalin e Trotsky. Os dois eram socialistas, mas com uma diferença básica. Trotsky queria levar o socialismo para todo mundo, para o globo inteiro, enquanto Stalin queria a revolução apenas na Rússia. As personagens principais dessa história são Major, o porco ancião, que alguns dizem ser Marx ou Lenin, Napoleão, representando Stalin, Bola de Neve, que representa Trotsky, além dos cachorros, que representam uma força militar, os cavalos, que até percebem algumas coisas erradas ali, mas continuam obedecendo, e as ovelhas, que na verdade apenas seguem aquilo que os porcos dizem. Não questionam nada. Quem incita a revolução na fazenda é o porco ancião. Este morre. Os porcos mais jovens, então, assumem o poder da revolução na fazenda. Eles conseguem sim a tão almejada revolução contra os homens, mas não conseguem a igualdade entre os animais. O primeiro capítulo começa nos apresentando o Sr. Jones. Ele era o proprietário da Granja do Solar. Guarde bem este nome, no final ele será muito importante. Granja do Solar. Major, o porco ancião, bonito, teve um sonho sobre como seria o mundo quando o homem desaparecesse, onde todos de fato seriam iguais e onde não haveria mais miséria. Para que isso acontecesse, bastaria apenas arrancar o homem do poder, pois o homem era o inimigo, ele consumia enquanto os animais, a classe trabalhadora, produzia. Nunca confie em alguém de duas patas, era o lema dos animais. E diziam que os bichos não deveriam seguir os costumes dos homens, costumes como deitar-se em camas, como não tocar no dinheiro, não fazer comércio, não beber álcool e não tiranizar os companheiros. Major, o porco ancião diz: por que então permaneceremos nessa miséria? Pois quase todo o produto do nosso esforço nos é roubado pelos humanos? Eis aí, camaradas, a resposta para os nossos problemas: o homem. Logo no início do segundo capítulo, Major, o porco ancião, morre. E então, Napoleão e Bola de Neve assumem a liderança da fazenda. Vale também destacar o nome de outro porco, o Garganta, pois ele conseguia convencer que preto era branco e ele era praticamente o porta-voz dos outros porcos. Neste capítulo aparece uma personagem importantíssima que atrapalha toda e qualquer revolução socialista: o corvo domesticado pelo Sr. Jones, Moisés. Moisés falava para o povo sobre a montanha de açúcar, sobre um lugar acima das nuvens onde todos os animais iam depois da morte. Um lugar maravilhoso onde os dias eram sempre domingos e torrões de açúcar e campo florido havia o ano inteiro. Os porcos, todavia, tiveram um trabalho enorme para convencer os outros animais de que tal lugar não existia, que o paraíso era apenas ali na granja, ou melhor, no mundo. O autor também nos apresenta Sansão e Quitéria, cavalos que eram bons de trabalho, mas péssimos para pensar. Hoje seriam os idiotas úteis que servem apenas para propagar aquilo que os porcos, os espertalhões, dizem. Sansão, um cavalo forte que tinha apenas 2 lemas em sua vida: Napoleão tem sempre razão e tenho que trabalhar mais. Estabelecida a revolução, expulsaram o Sr. Jones da granja, os bichos então chegam à mansão dos humanos,
muito maravilhosa por sinal. Todavia, eles prometem que a mansão ficaria apenas como um museu, ninguém moraria ali. Os porcos aprendem a ler, a escrever e fazem a primeira constituição da granja com 7 mandamentos. Qualquer coisa que ande em 2 pernas é inimigo. Segundo, qualquer coisa que ande em 4 pernas ou tem asas é amigo. Nenhum animal usará roupas, nenhum animal dormirá em cama, nenhum animal beberá álcool, nenhum animal matará outro animal. E por fim, todos os animais são iguais. Como todo socialismo, no começo as coisas são uma maravilha. Todos trabalhavam juntos, a colheita todos participavam, ninguém brigava, ninguém roubava ninguém, era o paraíso. E o principal, toda a produção ficava com eles mesmos. Mas rapidinho, começou-se a perceber que Sansão, o cavalo, trabalhava mais do que os outros, que a égua mimosa não gostava de levantar de manhãzinha e sempre dava um jeito de sair mais cedo do trabalho. O gato nunca aparecia para trabalhar. Neste capítulo também vemos a instituição dos comitês ou dos ministérios. Bola de Neve inventou vários ministérios para proteger a classe dos animais. Havia o Comitê da Produção dos Ovos, o Comitê das Caudas Limpas, o Ministério da Reeducação, que era o principal e foi um fracasso. Como os animais eram muito ignorantes, eles não conseguiam decorar as 7 leis. Bola de Neve então resume tudo em apenas uma. 4 pernas é bom, 2 pernas é ruim. Ali estava o princípio essencial do animalismo. Napoleão era esperto que só. Ele não se importava com a educação dos adultos, ele estava de fato preocupado com a educação dos jovens, das crianças. Tanto é que quando um casal de cachorros dá cria, ele pega os 9 cachorrinhos, tira-os dos pais para que ele mesmo, Napoleão ou o Estado, educasse aqueles filhotes. Ele leva os filhotes para o sótão e, de repente, a granja acaba que esquece daqueles cachorros. Enquanto isso, no Ministério do Leite foi descoberto que, além do leite, as maçãs colhidas, ao invés de serem distribuídas equitativamente, estavam ficando apenas com os porcos. O mais interessante foi a explicação de Garganta a respeito deste acontecido. Não é um privilégio, eu nem gosto de leite ou maçã, mas está provado cientificamente que leite e maçã são essenciais para os porcos. Portanto, se não estivermos bem de saúde, Jones vai voltar. Vocês não querem isso, né? Então todos ficaram felizes novamente. O capítulo 5 é um capítulo interessantíssimo. Ele vai falar sobre o moinho de vento ou sobre a introdução da tecnologia. Bola de Neve e Napoleão começaram a ter atritos entre si, tendo o moinho de vento como o maior causador dessas divisões. Com a invenção, Bola de Neve dizia que melhoraria muito a vida dos bichos e que eles precisariam trabalhar apenas 3 dias na semana. Napoleão, por sua vez, estava mais preocupado em aumentar a produção de alimentos. A granja ficou dividida. Durante a reunião que acontecia com regularidade, Bola de Neve então começou a falar sobre os benefícios do moinho. Não houve dúvidas. Todos queriam um moinho. Mas, eis que de repente cachorros enormes começam a perseguir Bola de Neve até que ele fuja da granja. Napoleão então diz: não há necessidade de reuniões. Isso é apenas perda de tempo. A moral da história dos cachorros é a mesma do marxismo cultural. Quanto mais cedo se domina, mais cedo se terá soldados. Então Napoleão diz: ninguém mais que o camarada Napoleão crê firmemente que todos os bichos são iguais. Feliz seria se ele pudesse deixar-vos tomar decisões por vossa própria vontade. Mas, às vezes, poderia tomar decisões erradas, camaradas. Então, onde iríamos parar? Historicamente, foi o que Lenin fez em 1917. Após os bolcheviques perderem a eleição que decidiria os representantes dos trabalhadores, Lenin simplesmente disse: não vai ter mais votação, vocês não sabem votar. Ou seja, democracia no socialismo sempre foi e sempre será uma mentira. Napoleão então anuncia que vai construir um moinho. Os animais retrucam, mas este não era o plano de Bola de Neve? Garganta retruca: Bola de Neve roubara desde o início os planos e os desenhos de Napoleão. Dali em diante dá-se o início à quebra de muitas regras, todas elas pelos porcos. Os porcos mudam-se para a casa grande, pois precisavam de um lugar maior e mais calmo para trabalhar. Os animais trabalhavam como escravo, as horas de serviço aumentavam a cada dia e até os domingos eles precisavam trabalhar. Mas o sacrifício, segundo os porcos, era válido, pois era para o bem de todos. Na contramão da maior carga horária, a produção começava a diminuir.
Napoleão então começa a vender ovos, começa a falar com humanos, começa a mexer com dinheiro. Além disso, os porcos começavam a dormir em camas. Os bichos acharam estranho, reclamaram, e então foram até o quarto mandamento, que agora estava escrito assim: não dormirá em camas com lençóis. A fome chega e os porcos não deixam transparecer as suas dificuldades com várias mentiras. Tudo que dava errado era culpa do Bolsonaro. Perdão, era culpa do Bola de Neve. Bola de Neve. Se uma chave sumia, culpa do Bola de Neve. E então eles achavam essa chave. Bola de Neve continuava sendo culpado do sumiço da chave que já tinha sido encontrada. Napoleão começa a matar galinhas que não entregavam os seus ovos para os porcos. E mata também 4 porcos que, por pensarem um pouco, por questionarem as atitudes de seus líderes, foram mortos. Alguns julgavam lembrar-se de que o 6º mandamento rezava algo mais ou menos no sentido de que nenhum animal matará outro animal. Mas quando eles vão ver, eis que estava escrito assim: nenhum animal matará outro animal sem motivo. De uma ou outra maneira, aquelas 2 últimas palavras tinham escapado da mente daqueles animais. Dias mais tarde, eles percebem outra mudança. O 5º mandamento, que dizia: nenhum animal beberá álcool, e estranhamente sofreram uma mudança com acréscimo de 2 palavras: nenhum animal beberá álcool em excesso. A fome continuava apertando. As colheitas a cada dia mais diminuíam, mas Garganta nunca dizia que precisavam fazer uma redução, e sim um reajustamento. É claro, porém, que para os porcos não houve nada de redução. Garganta, com base em dados estatísticos, dizia que os animais comiam melhor e trabalhavam menos do que na época do Sr. Jones. Também foi determinado que, ao se deparar com um porco, os outros animais deviam ceder passagem. Napoleão era o único que podia comer açúcar. E por que os outros animais não podiam comer? Ele define da seguinte forma: açúcar engorda. Você já reparou que nas ditaduras por aí o ditador é sempre o gordinho e a população sempre magrela? É feita então a proclamação da República. Apenas um candidato apareceu: Napoleão, que foi eleito de forma unânime. A pobreza aumentava a cada dia mais. As ideias prometidas de apenas 3 dias de trabalho tinham sido de todo esquecidas. Napoleão dizia que a verdadeira felicidade era trabalhar, e trabalhar bastante. Assim, a granja havia se tornado rica sem que nenhum animal estivesse mais próspero. Sim, amiguinho, o socialismo não enriquece as massas, não enriquece o povão. A única igualdade que acontece no socialismo é a igualdade de pobreza. Para terminar, certo dia Garganta leva as ovelhas a um lugar afastado na granja. Alimenta-as o dia todo e só volta à noite. E de repente, para espantos de todos, adivinhem! Os porcos caminhavam sobre 2 pernas e recebiam os homens como se fossem amigos. Pobres animais, nunca protestaram, nunca falaram nada, e quando pensaram em falar algo, as ovelhas, em uníssono e em alto balido, berravam assim: 4 pernas bom, 2 pernas melhor. No final das contas, havia apenas um mandamento: todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais do que outros. Napoleão muda o nome da granja, ela volta a se chamar Granja do Solar, pois já não havia mais diferença entre porcos e humanos. E para encerrar, eu dou a minha humilde opinião. O livro descreve como poucos o que é o socialismo. Todos os elementos presentes neste livro estão presentes em todos os regimes totalitários. E como cristão, gostaria de enfatizar a respeito do corvo Moisés e da montanha de açúcar, um símbolo claro da religião. O socialismo quer acabar com a religião, pois para eles o paraíso possível é apenas este aqui na terra. Por este motivo, um cristão socialista demonstra um total desconhecimento do cristianismo, do socialismo ou de ambos. E fica a dica: regimes comunistas podem ser implantados a qualquer momento, desde que as pessoas não pensem por si mesmas e aceitem tudo o que os seus governantes dizem sem protestar absolutamente nada.